Imagina o líder supremo de uma religião inteira, tipo, arregaçando as mangas mesmo, para levantar um homem moribundo que está coberto pelas próprias fezes. É uma imagem bem forte. Muito forte. É uma cena visceral, chocante e que estilhaça completamente aquela imagem super higienizada, sabe? Aquela visão etérea que a cultura pop costuma associar à espiritualidade oriental. Com certeza, a gente tem esse estereótipo quase inquebrável, né? Exato. De monges isolados no topo de montanhas remotas. Olhos fechados, respirando fundo. Isso, vivendo totalmente imunes às bagunças repulsivas do mundo real. Mas a nossa missão neste mergulho profundo de hoje é entrar exatamente nessa aspereza. E é uma aspereza muito mais palpável quando a gente analisa os registros históricos de fato. Pois é, nós vamos descobrir o que textos sagrados de milênios atrás podem ensinar para a nossa sociedade moderna sobre a arte e o desafio de cuidar dos doentes. Uma baita missão para quem nos ouve. Porque, pensa bem, cuidar de alguém doente ou ser o paciente é uma experiência humana universal. Todo mundo que está ouvindo a gente agora vai ocupar pelo menos uma dessas cadeiras em algum momento da vida, se é que já não ocupou. É inevitável. E para acessar essa sabedoria ancestral, a gente usa uma abordagem que os materiais de hoje chamam de historicismo. Explica um pouco mais sobre isso. Bom, o historicismo é a ideia de que estudos histórico-críticos não destroem a magia das escrituras. Ah, entendi. Muitas vezes as pessoas têm medo de que aplicar uma lente acadêmica vai reduzir um mistério sagrado a fatos frios. Mas o historicismo faz o oposto. Ele abre esses textos para o mundo moderno. Ele tira as coisas do pedestal mitológico, né? Perfeito. Coloca os ensinamentos no chão sujo da vida real. Permite que a gente veja como essas pessoas lidavam com coisas práticas. Clima, falta de saneamento, disputas internas. Isso é incrível porque os dilemas de um monge doente lá na Índia antiga são muito parecidos com os dilemas de quem cuida de um parente no hospital hoje. E para fazer essa ponte, a gente traz a história da Susan Stone. Uma autora contemporânea. A experiência dela é fascinante. É uma transição perfeita. A Susan passou por um processo de luto muito pesado. Ela teve aquele desgaste monumental de cuidar da própria mãe até o fim da vida. Um peso que muitos conhecem bem. Exatamente. E aí, depois disso, ela foi procurar respostas e conforto nos textos antigos, especificamente no cânone Pali, que é a base do budismo Theravada. Só que o conflito dela começou logo aí, né? Sim. Ela queria uma coisa, mas encontrou outra. Ela queria algo simples, uma pesquisa ordenada. Queria abrir o índice e achar um capítulo chamado tipo A Arte do Cuidado. Como se fosse um manual de autoajuda moderno. Bem isso. Ela esperava referências claras, reconfortantes, prontas para o consumo. Seria como tentar ler um manual técnico de um carro antigo gigantesco só para consertar um pneu furado e de repente descobrir toda uma filosofia complexa sobre a estrada da vida. Uma ótima analogia. Mas segundo as fontes, essa busca gerou nela uma resistência muito grande no começo. Só depois virou uma apreciação mais profunda. Por que textos tão antigos sobre o cuidado gerariam tanta resistência em uma leitora de hoje? Porque assim, a nossa mente moderna é muito viciada em soluções empacotadas. A gente quer tudo mastigado. Exato. A gente quer que a filosofia passe a mão na nossa cabeça e console a nossa dor na hora. Mas esses textos fundacionais são crus. Eles não entregam esse conforto fácil. Eles são bem diretos. Muito diretos. Eles exigem uma mudança total de perspectiva. Você tem que encarar a realidade nua e crua, em vez de moldar o texto para o que o seu ego quer ouvir. Nossa, e isso prepara o terreno perfeitamente para a história real que a Susan encontrou. A história que fundamenta essa segunda parte do nosso mergulho. A famosa história do monge com disenteria. O Cultive Caravato. Eu confesso que eu fiquei chocada quando li a cena. É o ponto de virada definitivo. É um relato visceral. O Buda e o venerável Ananda estavam fazendo uma turnê de inspeção normal pelas moradias da comunidade. E aí eles entram num quarto e dão de cara com um monge largado no chão. Severamente doente. Doente de disenteria. E a fonte é muito específica. Ele estava sujo, deitado na própria urina e nas próprias fezes. Isso não poupam os detalhes biológicos, a sujeira está ali mesmo. Mas espera aí. Essa é a parte que me pegou. A gente está falando de uma comunidade espiritual. A sanga? Isso!
Homens que dedicaram a vida à iluminação, à empatia. Como é que essas pessoas podem simplesmente ignorar um colega apodrecendo no próprio quarto? Essa é a indignação que todo leitor moderno sente. E a resposta para isso é o que revela a falibilidade humana de um jeito brutal. O Buda pergunta para ele, né? Sim, o Buda pergunta por que ninguém está cuidando dele, e a resposta do monge é assustadora de tão fria. O que ele diz? Ele diz, olha, eu não faço nada pelos monges, senhor. É por isso que não me atendem. Caramba! É uma lógica puramente transacional. Um toma lá da cá absoluto. Isso mostra que até as antigas comunidades monásticas sofriam de mesquinhez. Eles pensavam, tipo, se ele não me serve de nada, porque eu vou limpar a sujeira dele. Exatamente. O pragmatismo cruel estava operando solto ali. O fato deles rasparem a cabeça e vestirem um manto não curou o egoísmo deles. Isso destrói aquela visão romantizada que a gente comentou no começo. Destrói completamente. A falha de empatia ali foi sistêmica. Mas aí vem a intervenção radical, porque diante dessa falha toda da comunidade, o líder reage. E ele não chama uma reunião para discutir a teoria da compaixão. Ele não faz discurso, ele age. Ação braçal. O Buda manda o Ananda buscar água. E a fonte descreve isso de um jeito muito visual. O próprio Buda segura um monge doente pela cabeça. O líder supremo. Sim. E o Ananda pega pelos pés, sem luvas, sem nada moderno. Eles mesmos lavam o monge, limpam toda a sujeira com as próprias mãos e colocam o cara na cama. Imagina o impacto visual disso para o resto da comunidade. O ser mais iluminado e venerado ali ajoelhado, limpando fezes, porque os outros foram orgulhosos demais para ajudar. É uma aula de liderança pelo exemplo. E o decreto que vem logo depois consolida tudo isso. O Buda reúne todo mundo, né? Sim, ele convoca a congregação. E ele expõe a vulnerabilidade deles de forma muito direta. Ele diz, prestem atenção, vocês não têm mãe aqui, vocês não têm pai. Uma verdade dolorosa. Eles deixaram as famílias para trás. Exato. Biologicamente, historicamente, quem cuida da gente são os parentes de sangue. Como eles abdicaram disso, ele joga a real. Se vocês não cuidarem uns dos outros, quem cuidará? Ninguém. Eles só tinham um ao outro. E aí ele solta a frase central do texto, a regra mais impactante. Que é, quem quer que cuide-se de mim, deve cuidar dos doentes. Essa frase muda tudo. Ele eleva uma tarefa nojenta e exaustiva, que é limpar as fezes de um colega, ao mesmo status de venerar um mestre espiritual. Ele esmaga a barreira entre o serviço sujo e a prática sagrada. Literalmente, cuidar do corpo falho passa a ser a manifestação da própria iluminação. E a genialidade disso é que eles não ficaram só no exemplo heróico, porque o exemplo sozinho não sustenta uma sociedade a longo prazo. Não, tem que ter estrutura. Então eles criam um manual, uma rede de segurança incrível. Uma hierarquia de cuidado. Isso, a fonte lista um sistema. Se o monge adoece, o preceptor dele tem que cuidar. Se não tiver preceptor, o professor cuida. Se não tiver professor, o aluno. E se não tiver ninguém direto, a responsabilidade cai na comunidade inteira. A sanga. Lá dentro. O cuidado deixou de ser opcional ou baseado em simpatia, virou obrigação. Uma lei. E agora que o dever de cuidar virou lei, a segunda parte desse texto milenar mergulha na logística médica da coisa. E é aí que entra o Manual Antigo de Medicina. Que é fascinante, porque o texto não romantiza nem o paciente e nem quem está cuidando, é super pragmático. Muito realista. Eles listam 5 qualidades do paciente e 5 do enfermeiro. Vamos falar das qualidades do paciente primeiro? O que torna um doente fácil ou difícil de lidar? A fonte diz que o paciente precisa fazer o que ajuda na cura. Ou seja, não sabotar o próprio tratamento. Ele precisa saber a quantidade certa de coisas boas, tipo comida, e tomar o remédio certinho. Disciplina básica que até hoje os médicos pedem, né? Pois é. Outro ponto é relatar os sintomas honestamente, sem exagerar para chamar atenção e sem minimizar por orgulho. Essa questão da honestidade era vital. Pensa bem, naquela época não tinha tomografia, não tinha exame de sangue. A única ferramenta era a palavra do paciente. Exato. Mentir sobre a dor era praticamente condenar o tratamento ao fracasso. Faz todo sentido.
Mas a última característica do paciente me gerou um questionamento quando eu estava lendo. A do estoicismo? Isso. O texto exige que o paciente suporte sentimentos corporais dolorosos, ferozes e ameaçadores à vida. Sim, é uma exigência pesada. Muito pesada. Pedir que a pessoa em colapso agudo simplesmente suporte uma dor feroz soa um pouco insensível para os nossos padrões de hoje, não acha? Isso é falta de empatia da época ou era só uma realidade de um mundo sem anestesia moderna? Eu diria que é totalmente a realidade material deles. Avaliar isso com os olhos de hoje é perigoso. Como assim? Não existia morfina, não existia anestesia sintética. A dor brutal de uma infecção era uma realidade diária. O texto não exige isso por sadismo. Ah, entendi. É uma questão de responsabilidade mútua, então. Exato. É um pacto. O cuidador tem o dever de não abandonar o paciente de jeito nenhum. Mas o paciente tem o dever prático e emocional de não transformar o pânico dele numa arma contra quem está ajudando. Se o paciente surta e ataca o enfermeiro, o sistema quebra. O ato de cuidar já suga muita energia. Eles precisavam dessa parceria de tratamento. Nossa, faz muito sentido. É sobrevivência pura. E falando nos enfermeiros, o texto também lista os requisitos de quem cuida: o cuidador adequado e o inadequado. A outra ponta dessa dinâmica cooperativa. E os requisitos são super práticos também. Quais são os principais que a fonte destaca? Primeiro, a competência técnica. Saber misturar os remédios. Saber o que cura e o que piora a situação. Boa intenção não salva a vida sozinha. De jeito nenhum. Depois, agir por boa vontade e não por ganho material. O que já mostra que o pessoal tentava lucrar em cima dos doentes, né? A ganância já estava lá. Sempre esteve. Mas o detalhe mais vital que o texto destaca é a capacidade psicológica de não ter nojo. De não ter horror à biologia humana. Isso mesmo. O cuidador tem que conseguir limpar excrementos, urina, saliva e vômito sem aversão. Eles abraçam a degradação do corpo. Sim. E isso era uma quebra de paradigma imensa, porque em muitas matrizes espirituais antigas, os fluidos corporais são vistos como impuros. Se você tocasse nisso, você ficava espiritualmente corrompido. E o budismo lá no comecinho estava dizendo, não, limpar vômito é só um fato material. Não afasta você do sagrado, muito pelo contrário. É revolucionário. E aí o último requisito do enfermeiro amarra tudo de um jeito lindo. O cuidado holístico. A aptidão de saber conversar. Sim, o texto diz que o bom enfermeiro precisa ser competente para instruir e encorajar o paciente com uma conversa sobre o Dhamma. O propósito de vida deles, os ensinamentos éticos. Nos momentos apropriados, claro. Mas eles tratam o cuidado do corpo, de limpar as fezes, com a mesma importância de cuidar da mente em desespero. As duas coisas têm o mesmo peso. Lavar o doente e lembrar o doente do sentido da vida. Que fusão incrível de ética médica com empatia prática. Uma compaixão em ação, mesmo com poucos recursos. Bem, esse mergulho de hoje foi riquíssimo. Fazendo uma recapitulação rápida da nossa análise, a gente começou com a busca pessoal de uma mulher em luto, tentando achar consolo nos textos Sangha. A Susan Stone. Isso. Passamos por um monge com disenteria abandonado por puro egoísmo corporativo da comunidade dele. Até chegarmos na intervenção manual do Buda. Exato, o líder ensinando na prática. E descobrimos esse manual completo de responsabilidade mútua, ética e dever de cuidar. E a relevância disso hoje é gigantesca. Como você vê essa aplicação para quem está ouvindo a gente agora, na nossa sociedade atual? Bom, a gente vive numa era de informações rápidas, mas de muito isolamento social. A solidão é uma epidemia. Todo mundo nas suas próprias bolhas. Sim, então aquela ideia de que vocês não têm mãe nem pai aqui e precisam cuidar uns dos outros é um alerta. Um lembrete fortíssimo. Um lembrete poderoso de que a gente precisa construir ativamente as nossas próprias redes de suporte. Redes incondicionais, né? No trabalho, na família, na nossa comunidade. Porque se a gente não se cuidar, quem vai? Exatamente isso. A nossa dependência natural no futuro é uma certeza absoluta. Não tem como fugir da biologia. E sem construirmos essas fundações, a própria essência humana perece. Nossa. Para fechar esse nosso mergulho com uma reflexão inédita para nossa audiência ponderar durante a semana. Vamos lá. Pensa no seguinte.
Se textos sagrados antiquíssimos afirmam que o verdadeiro trabalho espiritual envolve literalmente limpar ativamente o sofrimento e a sujeira escatológica do outro, como isso redefine o que a gente hoje considera prática espiritual? Uma ótima provocação. Talvez a verdadeira iluminação não seja alcançada meditando de olhos fechados num quarto silencioso, fugindo do mundo. Talvez a iluminação exija manter os olhos bem abertos para as necessidades dolorosas, desconfortáveis e confusas de quem está na cama logo ao lado.